E aí, galera, beleza? A galera tá no almoço aí, deve estar meio... Aí estourar a cerveja, todo mundo acordou agora, né, seus sapatos? Bora lá. O Rafael me chama de Luiz, mas todo mundo me conhece como Mega. Esse Luiz Holanda aqui é o nome que está no meu RG. Então, bora lá. Eu sou engenheiro de software sênior lá na Terra Magna. Para quem não conhece a Terra Magna, a gente é uma fintech que está com a missão aí de usar tecnologia para trazer crédito justo para o agronegócio. Eu faço parte do time de Developer Experience e eu estou programando em Rush desde 2017. Meus socials aí, para quem estiver interessado. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou apresentar para vocês uma biblioteca que a gente desenvolveu lá na empresa há bastante tempo e que a gente está finalmente liberando para o público. Mas para a gente entender por que a gente lá na Terra Magna desenvolveu essa biblioteca, a gente precisa entender como que a gente usa Rush lá. Bem, a gente usa Rush em produção desde 2018, certo? E em metade de 2018 a gente já tinha nosso primeiro serviço em produção lá. Da última vez que eu contei as linhas de código, a gente tinha mais de 150 mil linhas de código no nosso repositório. Praticamente todo o nosso back-end lá tem algumas coisinhas, principalmente dados que saem em Python, mas tudo, vamos dizer assim, de funcionalidade de produto lá em Rust. Bem, o próximo passo é entender como que a gente lida com o serviço lá na empresa. A gente tem uma cultura bem forte lá de simplificar ao máximo a vida do desenvolvedor que está realmente implementando as features do produto. Isso significa o quê? A gente tem muita lib lá, muita lib. Tipo, o desenvolvedor lá não precisa se preocupar com muita coisa. E um dos pontos que ele não precisa se preocupar mais hoje em dia é com erro handling. Certo? Erro handling em Rush, para quem já codou há um tempo, aí, é conhecido como uma parte problemática da linguagem. E aí a gente caiu nesse problema por muito tempo. E aí a gente pensou, não, vamos resolver esse negócio. E aí é isso que a gente vai apresentar para vocês, essa solução que a gente chegou. Vamos começar para quem nunca mexeu com Rush há muito tempo, quem nunca mexeu com Rust e nunca caiu em problema com erro handling. Vamos fazer um pouquinho do histórico do erro handling na TM, que acaba sendo um pouquinho do histórico de erro handling em Rush também. Em 2018, a crate mais conhecida para erro handling ali era com certeza essa crate chamada failure, certo? Esse aqui é um código real, tá? A gente não usa mais ele, é um serviço que a gente matou há muito tempo. Então, isso aqui era um dos enúncios de erro que a gente tinha lá. E vocês podem ver que tem esse... Está meio difícil de ver aqui o ponteiro, mas tem esse fail aqui no derive, que era o que ele fazia. Né? O failure era na parte com derive macro, que fazia umas coisinhas para a gente. Inclusive, adicionar causa, umas coisinhas legais. Mas ele não fazia tanta coisa. E um dos principais problemas que ele tinha era que a gente tinha que fazer muito front. Tipo, isso aqui não é gerado, isso aqui é o que a gente tinha que realmente implementar. Era muito chato, tipo, muito, muito. Nosso arquivo de erro era gigante, só com essa ruma de boilerplate gigante. Então, a gente sempre ficou procurando, vamos ver, será que tem alguma outra coisa? Será que tem aí? Nunca teve, nunca saía. E em 2019 saiu essa crate Snafo. Ela ainda é usada hoje em dia, não na Terra Magna, mas ela ainda é mantida, tem gente que usa, ela é muito boa, aliás. Ela fazia mais coisa, aqui ela já capturava backtrace também, o que era uma coisa que a gente não tinha no failure, foi um dos principais problemas que a gente teve. Tipo, a gente tinha o erro, mas a gente não sabia onde é que tinha sido o erro. A gente tinha que meio que inferir com base na mensagem de erro. Aqui a gente já tinha o backtrace, a gente já conseguia fazer uns erros um pouquinho mais estruturados, com mais coisa. Né? Ela funcionava também por um derive macro aqui, e tinha umas paradinhas legais. Qual era o problema dela? O primeiro é que a gente continuava tendo que implementar os fronts. Não todos, mas alguns fronts a gente tinha que implementar. E a forma com que ela gerava em 2019, hoje em dia todo mundo está usando o Rationalize, então eu imagino que todo mundo esteja usando, quem não estiver lá atrás. Na época, o Rationalizer não entendia proc macro, nem o RLS, nem o IntelliJ Rush. E o Snaf gerava umas structs de metadados do erro para você conseguir criar a sua instância de erro. Isso significava o quê? Que todo o nosso código que dependia do Snaf meio que a gente tinha que ficar... A gente não tinha nem assistência, a gente não tinha autocomplete, a gente não tinha nada. Por quê? Porque
o language server não entendia o que era aquilo que a gente estava escrevendo. Era uma época das trevas, assim, era meio estranho. Mas aí no finalzinho de 2019, lançou essa crate. Usem ela se vocês precisarem, ela é muito boa. Que é a Tzerro, que é esse carinha aqui em cima, esse errozinho aqui, que melhorou muito em comparação ao Snaf. Primeiro que ele já implementava os fronts para a gente não precisava mais fazer os fronts à mão. A gente tinha mais controle sobre o backtrace, e a gente não tinha mais esse problema das structs que o Snaf ficava gerando. É bem mais simples de usar, certo? Tanto que a gente ainda usa essa biblioteca em algumas bibliotecas nossas para implementar os erros para a gente, certo? Caso vocês precisem fazer algum erro, um enum de erro, coisa assim, altamente recomendada essa biblioteca, tá bom? Mas bem, ok, a gente tinha backtrace, a gente diminuiu o boilerplate e tudo mais, mas tinha uma coisa que a gente não fazia, que era reporte desses erros. Tá? A gente dependia do log, a gente não tinha nenhuma integração com um sistema como o Sentry e outros daí da vida. Então, a gente, vamos resolver o problema dos erros de uma vez por todas, para todos os serviços, para ninguém ter que ficar sofrendo com esse negócio. Então, foi que em 2020, para quem não lembra, 2020 começou a época das trevas, foi meu projeto, essa biblioteca aí foi meu projeto de pandemia. Então, qual era o nosso requisito? O que a gente queria resolver? Primeiro, nenhum serviço tinha que ficar definindo o erro próprio. Saca? Vocês podem ter visto aí que todos os nossos slides tinha uns monte de not found, tinha uns pool aleatório, uns erros que, tipo, sinceramente, não tinha por que cada serviço ficar definindo. Então, a gente queria simplificar a vida de todo mundo, não ter que todo mundo ficar definindo erro repetido e tudo mais. Mas a gente ainda precisava que quem quisesse definir esses erros customizados pudesse fazer, porque a gente tem casos disso. Vou comentar depois, mais para frente. Além disso, todos os erros deveriam seguir o mesmo padrão. Tá? Isso é uma coisa que a gente sempre pegou, cara, tudo tem que estar padronizado bonitinho nas nossas APIs. E o erro era uma parada que não estava, porque à medida que o tempo ia passando, a gente ia mudando o padrão, não atualizava os serviços antigos, ficava uma zona. A gente queria, cara, não, todo mundo vai usar a mesma lib, que vai ter o mesmo padrão, tudo bonitinho. E o mais importante, esses dois últimos, que era, a gente queria que o sistema de erro do binário fosse integrado ao máximo com o nosso sistema de erro reporting. Tá? No caso, a gente usa o GCP Erro Reporting. Tá? Então, a gente queria que fosse integrado o máximo possível com esse nosso sistema. E, além do mais, a gente queria que fosse ser muito fácil de usar. Tipo, tinha que ser muito fácil. Justamente para compensar, reescrever os serviços, né? Não reescrever, mas migrar os serviços das libs antigas para as libs novas, e etc. Então, a gente começou em 2020, no começo de 2020. O PR foi mergeado no final, foi em novembro, se não me engano. E aí, em abril de 2021, todo mundo já estava usando. E, cara, grande parte da implementação a gente não mexeu até hoje. Tá? Desde a primeira versão, a gente só adicionou funcionalidades, algumas funcionalidades novas, integrações novas. E agora, para o lançamento open source, a gente fez algumas modificações para todo mundo poder usar. E é isso que eu vou apresentar hoje. A biblioteca ela costumava ser chamada de problem, só que aí, quando a gente foi abrir o código, a gente descobriu que já tinha uma crate problem no crates.io, então a gente teve que renomear. Mas o tipo ainda continua sendo chamado de problem. E essa biblioteca é o resultado de 4 anos sofrendo com o ecossistema de erro handling em Rush. Bem, como eu comentei agora, a biblioteca inteira se baseia num único tipo, chamado problem, que, basicamente, quem já usou NHall ou WIRE é um equivalente, certo? É um DIN error on steroids. Para quem não conhece DIN trait, esse DIN aqui está dizendo que é dinâmico, ou seja, é um tipo que você não sabe qual é, você só sabe que ele implementa uma trait, nesse caso, error. Certo? Então, esse tipo de problema ele não é genérico, certo? Então você só
genérico no sentido de receber um parâmetro um tipo como parâmetro, ele consegue armazenar dentro dele um tipo dinâmico do erro que ele está armazenando. A estrutura dele é padronizada, seguindo essa RFC aqui. Eu vou mostrar depois qual a estrutura é, mas ela é padronizada seguindo essa RFC, então não foi uma estrutura que a gente tirou do chapéu. Assim. Ela contém todas as informações de erro reporting que você precisa, que a gente consegue te disponibilizar de alguma forma, vamos dizer assim, confiável. No caso, a localização, o backtrace e o timestamp. Certo? Dependendo da sua biblioteca de erro reporting, talvez você queira o sistema operacional ou a thread do erro, etc. A gente pode adicionar isso, é só porque o nosso sistema de erro reporting não pede isso, não tem integração para isso, também a gente não está muito interessado. Mas quem quiser, a gente adiciona. Além disso, como a gente usa essa lib em todo o nosso código, a gente precisava facilitar também os testes, então tem um monte de helper, um monte de método helper na lib para você conseguir entender, conseguir checar, tipo, esse problema está armazenando esse tipo de erro, ou aquele tipo de erro. Tem esse campo aqui no erro, etc. Então, o que acontece se você for ver um código nosso hoje, de um serviço, praticamente todos os métodos ele retornam um result sem nenhum tipo de erro, porque a lib já retorna, porque a gente já definiu esse alias, que o erro é o problema. Então, você vai ver muito result entidade tal, ou result option entidade tal. Saca? E realmente, todo lugar é usado isso. Tipo, todo lugar. A não ser que você esteja criando uma lib, todo lugar você vai usar isso. E até algumas libs usam problem. Então, para quem não conhece a RFC 7807, é essa nossa amiguinha aqui. Eu vou explicar um pouco a estrutura para quem for olhar depois entender alguns nomes. O primeiro campo que a gente vê aqui é o campo de tipo, que é um URL que indica qual é o tipo do erro que você está retornando. Tá? Esse cara só é necessário se você está criando um tipo de erro customizado, certo? Quando você está usando um cara que é baseado só no status code, você não precisa dele. Então, ele tem um default lá na lib para você. Tem um status code, que está aqui só para facilitar a vida. Tipo, não tinha muito motivo para ele estar aí. Tem um título, que é só o título do erro, não tem nenhum detalhe sobre essa instância, nenhuma coisa. Ele é meio que fixo, ou seja, esse type e esse title eles têm um mapeamento 1 para 1 aí. O detalhe aqui é a sua descrição human readable do erro. Né? Tipo, nesse caso aqui, por exemplo, a sua conta só tem R$30, por exemplo, mas esse produto custa R$50. Sei lá, tem um sistema de crédito no iFood, um negócio assim. E aqui tem os outros dois campos aqui, que é o que a gente chama de extensions. Ou seja, são campos que não estão descritos na especificação, mas você pode adicionar aqui. E é aqui que a gente cai naquele caso que eu comentei, de erros customizados. Certo? Você pode usar esses campos de extensão aqui, não necessariamente para ser balance account, pode ser qualquer nome. Tá? Você pode usar esses caras para dar informações adicionais sobre esse erro, que você pode usar, por exemplo, para tomar decisões no seu cliente. Certo? Um caso real que a gente usa isso é para validação de geometria. Certo? A gente tem um serviço que realiza validação de geometria. Geometria polygon, sim, geometria geoespacial. E a gente usa um erro customizado para retornar em quais geometrias e quais problemas que foram identificados. E a gente usa essa informação para apresentar para o usuário, cara, e nessa geometria aqui tem esse problema. Certo? Antigamente, ia ser meio ad hoc, o dev ia ter que fazer um erro meio ad hoc e ia causar confusão. Agora não, agora a gente tem uma infraestrutura padronizada que todo mundo consegue usar. Se um dev sair de uma squad para outra, ele vai entender, não, esse erro customizado aqui foi implementado usando a infraestrutura que a lib fornece. Certo? Bem, vamos falar um pouco dos helpers agora. Né? Eu passei um pouquinho rápido nos helpers quando eu estava apresentando o erro problem, mas vamos falar um pouquinho dele. Que é o que mais vai usar. Você não vai interagir muito com a instância do problem, a não ser que você esteja implementando um teste ou
lógica de erro meio customizada. A primeira coisa é que tem um módulo chamado HTTP, que ele resolve os casos comuns que você cai quando está implementando o libHTTP. Certo? No caso, not found, bad request, conflict. Tem um monte de cara lá, todos os status codes que você esperaria ter tem lá. Certo? E a gente tem funções que permitem você criar essas instâncias ao longo do código. Certo? Isso é legal porque essas funções já resolvem alguns problemas, como a localização está certa, etc., que criar a struct direto não ia resolver. Então, o que a gente vê é que isso é o que permite, o que a gente comentou antes, os devs não terem que ficar criando erros repetidos em todos os serviços. Por quê? Porque a gente já fornece o que vai ser necessário em 95% dos casos. Certo? Além disso, tem um monte de trait de extensão. Certo? Para quem não conhece, trait de extensão é basicamente uma trait, ou seja, uma interface, para quem não conhece Rush, em que você implementa essa extensão, essa trait, apenas para alguns tipos específicos. E aí, dessa forma, você consegue meio que, entre aspas, estender o tipo que você quer com métodos adicionais. Certo? Nesse caso, a gente tem métodos de extensão para option e para result, certo? Que o option é comumente usado em Rush para representar o valor não existe, né? O none, null, das outras linguagens. E o result é a infraestrutura padrão de erro para Rush, né? Seria um exception, vamos dizer assim. Certo? Vale a pena que a gente comentar, tem vários, mas eu vou comentar somente de dois, que são os mais usados. Tá? O primeiro é o or not found, que, como o nome diz, ele converte um option para um result em que o erro que ele carrega é o not found. Certo? Isso é muito prático, que você está lá no meio de um código, caiu num option que, cara, você não tem muito caso para o none, é tipo um caso esperado de erro, que, cara, se isso é um none, é algum problema do cliente, ele me pediu uma coisa que não existe, a gente tem esse método aí. E aí tem no result, tem um método de extensão internal, que, como o próprio nome diz, ele converte um erro qualquer para um internal erro, que é muito bom quando você tem um erro, sei lá, está fazendo um erro de parse de alguma informação interna ou alguma requisição HTTP que você não esperava que fosse falhar, etc. Enfim, diversos motivos para você criar um internal erro. E está aí para isso, justamente para você evitar aquela situação que a gente tinha um monte de... Pelo menos a gente fazia assim antigamente, tinha um monte de casos no enum que era para o parse de UID, para o parse do CERD, um monte de coisa. Está aqui para caso vocês precisem. Tem duas macros que são muito usadas também. Um é a requires, que é usada para validação. Validação a nível do cliente, por exemplo. Você está recebendo uma informação, você quer validar que essas informações têm as propriedades que você espera, que o cliente não mandou uma parada que não faça nenhum sentido. Você pode usar essa macro, e aí ela vai, caso o assert que você passa para ela falhe, ele já retorna da função com um processable entity, né? Qual é um erro 422. A gente tem o insource, que ele é equivalente a um assert da stdlib, certo? É realmente equivalente. A única diferença é que ele não panica, certo? Ele retorna um problem que armazena assert um erro. Por que ele existe? Para quem usa Actix, está acostumado com Actix já capturar qualquer panic, mas nem toda libHTTP captura. Se não me engano, por exemplo, o Hyper ele não vai capturar. Certo? Se você der um panic no seu render, ele vai simplesmente show e continuar panicando o processo inteiro. Certo? Então, esse instru está aí para quem estiver usando um framework que não capture o panic, você pode usar, ao invés de assert, esse ensures, e aí, então, você vai ter mais confiança que se acontecer algum panic, é uma coisa que você não conseguia controlar. Tá? Mas, recomendação, caso alguém esteja numa situação em que o seu framework não capture os panics, dê algum jeito de capturar. Panics vão acontecer. Tá? Então, vou mostrar um exemplo para vocês. Normalmente, esse é código real. Tá? É um código de um nosso serviço. Aqui a gente pode ver
a parte do problem está onde? Primeiro, no tipo de retorno, né, a gente pode ver que é novamente um result, que não tem um tipo de erro aqui. Por quê? Porque está implícito que esse cara é um problem. Tá? Esse result aqui, na verdade, não é o result da lib, é um alias que a lib cria para você, que já coloca como default o problem. Certo? Então, significa que quando você chega na codebase da TM, quando você vê um result solto assim, você sabe que é o problem. Certo? E não causa conflitos com results normais, porque ele ainda tem um segundo tipo genérico aqui, só que ele tem um default. Então, você ainda consegue adicionar, caso você esteja usando um tipo de erro diferente, você ainda consegue colocar aqui, vai funcionar tudo normal, certo? Como você esperaria. Tá? Desse ponto aqui de retorno, a gente vai aqui para o final, que a gente vê os dois métodos que a gente comentou. Né? O primeiro é o internal. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui na prática é pegando um objeto do GCS com base em uns IDs. Tá? Por isso que é meio de boa de mostrar esse código, não tem muita importância. E o que a gente vê aqui é a requisição para o GCS, e a única forma desse result do await aqui falhar é caso a requisição para o GCS em si falhe. Falhe já considerando retries. Então, a gente meio que não... Aqui, já tentou várias vezes fazer requisição para o GCS e continuou falhando. Então, a gente só, faz essa requisição aqui e segue a vida. Então, é por isso que aqui a gente consegue usar o interno. Certo? Você pode ver que depois do interno a gente coloca uma interrogaçãozinha aqui. Então, o que a gente tem aqui no final dessa expressão, depois do interno, é um none. É um option de object. Tá? O que acontece se esse option for none? No nosso caso, o cara me passou um ID, a gente chegou num none, isso significa o quê? Que aquele arquivo não existe. Se esse arquivo não existe, or not found. O arquivo não existe, é um erro, retorna para o cliente direto. Certo? Tá, mas tudo bem, se eu não fosse querer usar o... Como é que a gente iria fazer isso se não fosse usando helpers? Ia ficar essa monstruosidade gigante aqui. O internal ele continua aqui, tá? Só porque a única coisa que o internal faz é converter um erro qualquer num internal erro, certo? Infelizmente, sem especialização, não tem como eliminar ele. Durante a implementação da Create, foi uma parada que a gente ficou tipo, por que não está stable? Mas, para quem não sabe, especialização é uma parada, uma das features que sabe Deus quando que vai estabilizar, e permite você ter um pouco mais de controle sobre Você consegue fazer implementações que se sobrepõem de traits, por exemplo. Você tem uma implementação que funciona para todos os tipos, mas você tem uma outra implementação que funciona para um tipo específico, certo? Para a gente conseguir eliminar esse internal aqui, a gente ia precisar ter essa funcionalidade. Mas você pode pensar que esse internal aqui, se a gente fosse remover ele, ia ser um map e problem from, alguma parada que ia ficar mais bizarro aqui, eu preferi manter. Mas você pode ver o quê? Que você está fazendo algo mais manual, entendeu? Fica um pouco mais explícito, mas ao mesmo tempo fica mais maçante para o dev ter que lembrar que ele tem que ficar fazendo isso o tempo todo. Para um caso comum. Mas eu quis montar esse código aqui também para mostrar as funções soltas que tem no módulo HTTP. Tá? Esse HTTP aqui é só um import que a gente fez do módulo da Create. E esse not found aqui, ele só cria um problem que armazena um erro not found. Tá? Os parâmetros daqui do not found são os mesmos do or not found aqui, então eu vou explicar aqui. Tá? O primeiro parâmetro é só o tipo de entidade. Tá? Só, tipo, é um arquivo, é um usuário, é um pedido, é um restaurante, sei lá. E aqui é o identificador daquele cara. Tá? Essa função já se preocupa em criar a entidade, o erro com uma mensagem específica, tudo bonitinho para você. Então, você não precisa ficar se preocupando com isso. Tá? O que a gente vê é que o código ele fica mais legível no sentido de foco na regra de negócio que realmente importa. Tá?
esse interno erro não importa para a regra de negócio. Esse or not found, ele não importa para a regra de negócio, certo? Esses são só detalhes que está aqui porque eles acontecem. Esse tipo de coisa acontece, então você tem que tratar, mas não faz parte da regra, da sua regra ter isso aqui. Você só precisa eliminar esse nome de alguma forma. Então, ter esse tipo de coisa facilita muito a vida. Simplifica muito o código. Quando a gente fez a migração em 2020, 2021, dos serviços antigos para o Problem, a gente viu uma redução bizarra de linhas de código, simplesmente porque a gente estava eliminando esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho manual que os devs tinham que ficar fazendo antes, certo? E também fica um pouco mais fácil para quem não entende Rust chegar e entender o que está acontecendo aqui. Beleza, ele pode não saber exatamente o que esse or not found faz, mas se ele sabe por HTTP, ele vai conseguir inferir com alguns passos adicionais que esse cara provavelmente está só criando 404, alguma coisa assim. Tá? Então, é mais ou menos isso que a lib faz, certo? No quesito dia a dia. Ela tenta simplificar o que a gente tem, ela tenta simplificar os casos comuns que a gente cai, que os devs caem, mas, como eu comentei antes, a gente também precisa ter uma forma de criar erros customizados. Tá? Erros customizados que consigam, ao mesmo que o dev consiga colocar o que ele queira lá dentro, mas ao mesmo tempo que siga o padrão da RFC. Então, a gente tem essa macrozinha define custom type, para a galera que me conhece, sabe que eu gosto um pouco de macros, então minhas libs costumam ter muita macro. E o que ela faz? Ela define um struct que consegue ser convertida para problem usando int, from, interrogação, os métodos padrões que tem de erro em Rust. Tá? E como eu comentei, ela faz a definição seguindo o padrão. Qual é a cara dela? Ela é mais ou menos assim. Parece ter muita coisa, mas ela é bem simples, que se você já conhece a estrutura da RFC, você define o tipo, você define o título, você define o status code, você define os details, esse Pzinho aqui é a instância do problem que você pode usar para formatar a mensagem. E aí você define as extensions, que, cara, pode ser o que você quiser. Tipo, realmente é o que você quiser. No caso que eu comentei de validação de geometria, esse cara aqui é o quê? Seria, se não me engano, é um VEC em que cada posição do VEC é tipo, a geometria, número tal, está em esses erros. Se não me engano, é mais ou menos isso. É um VEC de validações. Algo assim. Certo? Então, você pode realmente colocar o que você quiser aqui dentro. E aí, você usa... Como você usaria um struct normal, certo? Tipo, você cria uma instância com os campos que você colocou aqui, tá com int, tá com interrogação, do jeito que você preferir, e aí você vai ter um result do problem, como você esperaria. Tá? Então, o que a gente cobriu até aqui foi o quê? Foi como que o dev usa a biblioteca. Como o seu dev de features, de produto, vai usar. Mas a gente ainda não comentou como que você vai reportar esses erros para o seu sistema. Isso é a parte nova da API, porque antes a biblioteca ela meio que estava agregada com o nosso sistema de erro reporting, a gente eliminou a gente separou para conseguir deixar open source, que é essa trait aqui chamada Problem Reporter. Como o nome diz, ela é um repórter dos problems. Certo? É uma instância global, só pode definir uma por binário, certo? E o que ela consegue fazer? Ela vai conseguir adicionar informações adicionais do contexto da sua aplicação. Por exemplo, qual é o usuário que fez a requisição, quais são as informações da requisição em si, que a gente, infelizmente, não consegue fazer de uma forma justa para todos os possíveis frameworks HTTP. Ela também abstrai como que você está reportando o erro. Certo? Por exemplo, você está reportando para GCP, você está reportando para o Sentry, você está reportando, sei lá, qual é o da AWS. E qual é a cara dela? Não se preocupe, tem muita documentação, mas a trait é bem simples. São 3 métodos, tá? Tem aqui a trait, são 3 métodos. Capture erro context. Ela está aqui para o quê? Para você adicionar informações do contexto dentro do erro, certo? O report aqui
é onde a gente armazena as informações. Esse reporte aqui, os devs nem mexem com ele, certo? Porque é algo interno da biblioteca que somente essa trait sabe que existe, certo? Então, você pode usar esse cara aqui, você pode ver que ela recebe uma referência imutável, justamente para você conseguir adicionar a informação que você quer, certo? Por exemplo, a gente usa para adicionar a informação do cliente, né, do usuário que fez a requisição, do nosso tenant, das informações da requisição HTTP e do trace. A informação do trace também cai aí. E aí, no final, que a gente tem o erro em si que causou, e aí você pode tentar fazer um downcache, alguma coisa assim, para obter uma informação adicional. Tá? O próximo método aqui é o should report error. Essa aqui é mais simples, ela é usada nas nossas integrações com os frameworks web para decidir se a gente tem que reportar ou não. Certo? Um exemplo que eu vou dar é no Actix. Quando a gente está transformando o problem numa resposta, a gente tem que saber se a gente tem que reportar esse cara ou não. Então, a gente usa esse método aqui para você controlar se você quer reportar aquele cara ou não. Por que é um método separado do report erro? Só para organização, para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. E aqui, no final, tem o report erro, que, como o nome diz, reporta o erro. No nosso caso, por exemplo, para dar uma descrição do que seria uma aplicação real, a gente usa o Cloud Run para os nossos serviços, então a gente só precisa fazer um log no stdr. Se você usa Sentry, por exemplo, você vai mandar para o cliente do Sentry, enfim, vai fazer o que você precisar fazer aí no seu sistema. Tá? Bem, é isso do Problem Reporter. Eu não mostrei, mas tem um método, uma função solta que você chama para registrar esse cara. Se você não registrou esse cara, o que vai acontecer é que seus erros não vão ser reportados. Você não vai ter panic nem nada, só não vai acontecer nada. Tá? E essa é a única configuração que você precisa fazer. Todo o resto funciona de boinha, facilzinho. Tá? Então, essa é a ideia da biblioteca. A ideia era realmente deixar toda a complexidade de reporte de erro, de contexto, tudo dentro dessa trait. Certo? Tanto que no nosso serviço a gente tem uma lib que implementa nosso reporter, e outra lib consome esse reporter, e todo mundo já tem esse reporter de graça. Ninguém precisa ficar configurando na mão. Isso é bom porque os devs não precisam ficar se preocupando com sistema de erro. Isso é bom se você tem algo padronizado, que toda empresa usa. Se não tem, você provê duas crates lá. Enfim. Tá? E os devs vão ficar usando só os métodos helper, que são bem simples de aprender. Tem um monte de coisa que eu não comentei aqui, porque não ia dar tempo, realmente tem bastante coisa. Tem coisa de SQL, que tem integração com o Diesel e com o driver do Postgres. Alguém comentou no grupo lá do Telegram que queria mandar para o Prisma também. Tem um outro cara lá da empresa que falou que queria colocar no SQLX. Quem usa SQLX aí vai gostar disso também. Tá, mas tudo bem, eu falei, apresentei, como é que a gente usa? Está lá no crates.io com o nome de HTTP Problem, certo? Eu queria muito ter pegado o nome Problem, mas já estava ocupado. Então, tanto que se vocês caírem na documentação o nome só Problem, é porque internamente a gente chamava de Problem, a gente teve que renomear, ficou meio confuso. E aí, o repositório para contribuições é esse, terra magna /HTTP Problem. Como eu comentei no grupo lá do Telegram, que já está lá, a documentação está um pouquinho fraca, tipo, tem a documentação de referência que você pode usar, mas não tem muito exemplo, não tem, se não me engano, nem README ainda tem, mas quem realmente se preocupou mais em disponibilizar algo de qualidade, e depois esses detalhes a gente vai melhorando aos poucos, tudo bem? Então, é isso da biblioteca, e é isso aí.